Super Kids de hoje. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, sobretudo porque hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia em que celebramos a Páscoa, muito bem! E vocês estão contentes aí com as vossas famílias juntos a celebrar a Páscoa? Bem, eu hoje tenho uma história para vos contar. Essa história vai fazer-vos relembrar algumas histórias que vocês já falaram lá atrás em alguns episódios do Super Kids. Vamos lá ver se vocês se lembram. Vocês lembram-se de Moisés? Aquele bebê que foi colocado num cesto e lançado ao rio Nilo? Lembram-se? Muito bem! Bem, vou começar a minha história a contar sobre Moisés. Sabem, anos depois disso suceder, Moisés estava no deserto. E lá no deserto, ele viu uma sarça ardente. Uma sarça é uma espécie de um arbusto. E essa sarça ardente, ela ardia e não se consumia. Ou seja, o fogo estava ali naquela sarça, nem o fogo se espalhava, nem a sarça desaparecia, queimava-se, nada. O fogo era constante naquele arbusto. Isso intrigou Moisés e ele aproximou-se. E sabem o que é que aconteceu? Através daquela sarça ardente, Deus falou com Moisés. Uau! Ouvir a voz de Deus assim bem audível. Moisés ouviu Deus dizer-lhe algo muito importante. Deus disse-lhe: Moisés, está na hora de libertar o povo de Israel do Egito. E Moisés ficou um pouco assustado e começou a gaguejar. Mas quem é que vai libertar o povo de Israel do Egito? E Deus disse: eu conto contigo para tu libertares o povo. Moisés ficou um pouco assustado, amedrontado e a dar algumas desculpas a Deus. Mas depois Deus falou com ele e Moisés decidiu obedecer. Sabem, o povo de Israel estava há mais de 400 anos escravo no Egito. Vocês sabem o que é escravo? Escravo é uma pessoa que trabalha muito, que faz trabalhos muito pesados, mas que não recebe nada por esse trabalho. Pois é, e o povo de Israel, o povo de Deus, estava assim, escravo no Egito, há mais de 400 anos. Então Deus decidiu enviar Moisés para que Moisés libertasse o povo de Israel. Então sabem o que é que Moisés fez? Moisés, junto com Arão, seu irmão, foram diante do faraó. O faraó era o rei do Egito e faraó não era uma pessoa nada fácil. Mas Moisés foi diante de faraó e disse-lhe: Faraó, o Deus de Israel, o nosso Deus, ele diz que está na hora de tu libertares o povo e deixares o povo ir para adorar ao seu Deus. Faraó olhou para Moisés e disse: eu não conheço o vosso Deus, nem vou deixar o povo ir. Era o que só mais faltava agora, eu deixar o meu povo, deixar os escravos saírem daqui. Quem é que ia trabalhar? Não, eu não deixo Israel, os israelitas sair daqui do Egito. Faraó tinha um coração muito mau, tinha um coração de pedra, bem mau. E Moisés disse: bem, se tu não obedeceres a Deus, coisas vão começar a acontecer no Egito. Mas ele não quis saber. E aí começaram a acontecer, dia após dia, aconteciam coisas novas e que ninguém estava à espera e que traziam grandes problemas ao Egito. A primeira coisa que sucedeu é que toda a água transformou-se em sangue. Verdade, a água ficou vermelha. Já viram o que era nos rios? A água que eles bebiam, tudo transformou-se em vermelho, em sangue. Água por todo o lado agora era sangue. Depois aconteceram outras coisas. Dia a dia aconteciam coisas novas. Rãs por todo o lado, piolhos, moscas, por todo o lado. O Egito encheu-se de moscas. Os egípcios ficaram cheios de feridas nos seus corpos e eles coçavam-se bem. Outra coisa que sucedeu foi escuridão. De repente não havia sol, não havia luz, tudo se encheu de trevas, de escuridão. A cada vez que havia uma praga, Moisés ia ter de novo com o rei do Egito, com o faraó, e pedia-lhe outra vez: deixa o povo ir. E Faraó endurecia o seu coração, zangado, e dizia: não conheço o vosso Deus e não vou deixar o povo ir. Bem, com tudo isto,
aconteceram 9 pragas. A 10ª praga, a última, foi a mais violenta de todas. Mas Deus disse a Moisés como é que o povo deveria ser livre dessa praga. Então, o que ia suceder, e Moisés contou ao povo de Israel para eles se protegerem, o que ia suceder era muito simples. Durante a noite, naquela noite, todos os primogênitos, os primeiros filhos, fossem de famílias, fossem até dos animais, iam morrer. É verdade. E só havia uma coisa que poderia parar a morte de chegar à casa de alguém. O povo de Israel tinha que matar um cordeiro. E com o sangue do cordeiro, eles tinham que barrar as portas da sua casa. Então Moisés disse-lhes: vocês matem um cordeiro, mas não é um cordeiro qualquer. Tem que ser um cordeiro que esteja sem doenças, que esteja sem feridas, seja um cordeiro perfeito. Vocês matam esse cordeiro e com o sangue do cordeiro vocês barram nas portas da vossa casa. E depois vão fazer uma refeição à noite, em família. Vocês vão comer, preparar essa carne, preparar o cordeiro, vão comê-lo junto com pães asmos, que são pães assim fininhos, que não têm fermento, e ervas amargas. Vocês vão comer essa refeição todos dentro de casa, ninguém sai. E quando a noite chegar, aquelas pessoas que tiverem as suas casas com o sangue nas portas, a morte não vai chegar. E assim foi. Naquela noite o povo de Israel obedeceu, todos foram para casa, comeram o cordeiro e barraram as suas portas com o sangue. Então, nenhum dos filhos primogênitos morreu naquela noite. Mas houve alguém que não cumpriu essas regras. Pois é, Faraó. E Faraó perdeu o seu filho. É verdade, morreu o filho do Faraó. Nesse dia Faraó ficou muito zangado, muito triste e muito chateado. Mandou chamar Moisés e disse: tudo bem, Moisés, leva o povo, saiam do Egito, eu liberto o povo. E assim foi. O povo de Israel saiu do Egito, deixou de ser escravo. Eles pegaram nas suas pandeiretas, começaram a tocar, a cantar, a celebrar o seu Deus, porque 400 anos depois eles foram livres da escravidão do Egito. Isso é maravilhoso, não é? O nosso Deus é bom e o Deus de Israel estava ali com eles e não permitiu que eles ficassem escravos. Mas sabem uma coisa? O plano de Deus é muito maior do que este. O plano de Deus era salvar toda a humanidade. Sabem, o povo de Israel estava escravo no Egito. E a verdade é que todos nós também somos escravos. Escravos do pecado. Como já ouviram noutras histórias, o nosso coração sem Jesus é um coração assim, sujo, escravo do pecado. Porque nós não conseguimos controlar sozinhos. Porque nós somos pecadores, mesmo que nós não queiramos. Não está nas nossas mãos poder decidir isso. Nós nascemos todos em pecado. Por causa do pecado lá de Adão e Eva, a partir daí, todos nós nascemos com desejo de pecar. E a verdade é que tu mesmo aí que estás a ouvir-me aí em casa, podes começar a pensar e de certeza que vais encontrar bastantes coisas em que tu às vezes fazes coisas erradas, em que tu pecas. Então, Deus sabia que todo o homem, todo o ser humano, toda a humanidade, eles tinham um coração assim, de pedra e cheio de pecado. E o plano de Deus é salvar toda a humanidade. O plano de Deus é muito, muito grande. O plano de Deus era que todos os homens, todas as mulheres, crianças pudessem conhecer a Jesus para que pudessem entrar no céu e pudéssemos ter acesso a Deus. Porque Deus nos criou para que nós pudéssemos estar bem perto dele e o pecado afasta-nos dele. Então, Deus tem um plano maravilhoso. E a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, amou-te a ti, a mim, amou-nos a todos nós, de tal forma que enviou o seu único Filho, Jesus, para dar a vida dele por nós. Sim, porque era preciso. Da mesma forma que eles tiveram que matar um cordeiro e pôr o seu sangue nas portas, era preciso que alguém morresse por nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. E então, o próprio Filho de Deus, sem pecado, sem mancha, o Cordeiro perfeito. Lembram-se do Cordeiro que não podia ter mancha, não podia ter nenhum problema? Deus enviou o Cordeiro perfeito para salvar toda a humanidade.
Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê, aquele que acredita nele, não morra, mas tenha a vida eterna. Sabes, quando Jesus começou o seu ministério, ele conheceu João Batista. E João Batista, quando o viu, disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconheceu que Jesus era o Cordeiro de Deus, que ele ia tirar o pecado de todo o mundo. E assim foi. Sabem, quando nós celebramos a Páscoa, nós celebramos um momento muito importante. Já não celebramos mais que o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, porque agora nós celebramos algo muito maior. É que a salvação não chegou só ao povo de Israel, chegou-nos a nós todos, a toda a humanidade, através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando nós celebramos a Páscoa, nós estamos a celebrar o dia, a altura em que Jesus morreu na cruz. Tu já ouviste isso? Sabes, o povo de Israel, todos os anos, celebravam a Páscoa. Eles comiam o cordeiro, as ervas amargas, os pães asmos, em memória, para se relembrarem de que Deus, muitos anos antes, os tinha libertado do Egito. E então agora, com Jesus, o povo de Israel continuava a celebrar a Páscoa. Mas foi na altura da Páscoa que Jesus revolucionou todas as coisas e mostrou quem era a verdadeira Páscoa. Então, naquela noite em que se celebrava a Páscoa, Jesus convidou os seus discípulos para um jantar especial. No fundo, ele sabia que aquele era o último jantar que ia ter com os seus discípulos e aproveitou para lhes dar ensinamentos muito importantes. A primeira coisa que ele fez quando chegou àquela sala foi lavar os pés aos discípulos. Eles estranharam aquela atitude, mas Jesus pegou numa toalha, pegou numa bacia com água e começou a lavar os pés aos seus discípulos. Pedro, um dos discípulos, até disse que não queria que Jesus fizesse isso. Mas Jesus explicou-lhes, através daquela ação, explicou-lhes que eles deviam lavar os pés uns aos outros, ou seja, deviam servir uns aos outros, amar uns aos outros, ter um coração como o dele, disposto a amar, a servir e até dar a sua própria vida por favor de outros. Então, Jesus, depois daquele ato de lavar os pés, sentaram-se à mesa e Jesus apresentou-lhes uma ceia bem diferente. Ele pegou no pão, deu graças a Deus pelo pão e disse: Este é o meu corpo, que será entregue por vós. Depois, ele pegou no vinho e disse: Este é o meu sangue, que será derramado por vós. Bem, Jesus já estava a dizer-lhes tanta coisa e os discípulos não estavam a perceber nada. É que Jesus estava a dizer-lhes que ele ia entregar o seu próprio corpo, que ele ia derramar o seu próprio sangue por favor de ti, de mim, deles e de toda a humanidade. Jesus estava a dizer que a verdadeira Páscoa seria a morte dele, seria o momento em que ele se ia entregar para que nós pudéssemos ter acesso a Deus e os nossos pecados fossem perdoados. Então depois eles decidiram ir orar. Eles foram para o Monte das Oliveiras orar. Os discípulos todos acabaram por adormecer, mas Jesus, ele rendeu-se diante de Deus. Ele pediu-lhe: Pai, se for possível, afasta de mim tudo isto que vai suceder, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus sabia o que estava a vir. Jesus sabia que ia carregar com o pecado de toda a humanidade. E ele confiava no seu Deus, confiava no seu Pai. De repente, no Monte das Oliveiras, começaram a chegar pessoas de todos os lugares com tochas acesas e quem vinha na frente? Judas, um dos seus discípulos, que tinha traído Jesus e tinha contado aos soldados romanos onde é que ele estava. Sabem o que aconteceu? Pedro ficou tão zangado com aquela situação que pegou numa espada e cortou a orelha de um dos soldados romanos. Mas Jesus não queria violência e voltou a colocar a orelha no sítio. Mas no meio de toda aquela confusão, eles pegaram em Jesus e levaram-no. Jesus não tinha nada com que pudessem acusá-lo, mas mesmo assim ele foi torturado, ele foi ferido, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, gozaram com ele, colocaram-lhe uma cruz e ele teve que percorrer todo um caminho até ao lugar do Gólgota, no cimo onde se colocavam os prisioneiros, onde se colocavam aquelas pessoas que iam morrer numa cruz. Sabem, no tempo dos romanos,
Morrer numa cruz era para aquelas pessoas mesmo muito, muito más, que faziam grandes, grandes pecados. Não era o caso de Jesus, mas ele foi preso dessa forma. Gozaram com ele, disseram que ele era o rei dos judeus, sempre a gozarem com ele por tudo o que ele tinha dito, por tudo o que ele tinha feito. Diziam-lhe: anda, se tu és o Filho de Deus, liberta-te a ti mesmo. E colocaram numa cruz, ensanguentado, ferido, com uma coroa de espinhos, e ali foi posto na cruz entre dois ladrões. E sabes, mesmo olhando para toda aquela situação, para todas aquelas pessoas que o maltratavam de uma forma injusta, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O amor de Deus era tão grande, o amor de Jesus era tão grande, que Ele os perdoou ali mesmo, sendo injustamente crucificado. Depois disto, Jesus morreu. A Bíblia diz, conta de uma forma surpreendente, que Jesus disse: está consumado. Ele rendeu o seu espírito e ele ali declarou que tudo aquilo que nos afastava de Deus, que todo o pecado que estava sobre nós, tinha ido sobre Jesus, e a partir daquele momento nós éramos livres. Depois disso, a Bíblia descreve que houve um grande terremoto, que os céus escureceram, e os soldados que estavam lá olharam para Jesus e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Todo o céu, toda a terra respondeu à morte do Filho de Deus. Sabem, depois disso, Jesus foi tirado da cruz, embrulhado nos lençóis e colocado num túmulo, que é uma grande gruta, e colocaram uma pedra muito, muito pesada à frente do túmulo, porque eles tinham medo que os discípulos de Jesus pudessem roubar o seu corpo. E colocaram então 2 soldados romanos à frente da porta daquela grande pedra do túmulo. E ali ficaram eles. Mas sabem o que aconteceu? Aí está. Ao 3º dia, a pedra rolou. Uma grande luz forte apareceu naquele lugar. Os soldados romanos que lá estavam ficaram tão assustados que eles fugiram. E os anjos apareceram, rolaram aquela pedra e Jesus não está lá mais. Jesus ressuscitou, Ele está vivo! Maravilhoso, não é? Assim como Deus tinha prometido, assim Jesus ressuscitou dos mortos. Naquele dia, as mulheres foram ao túmulo, sem saber ainda nada do que tinha acontecido. Foram ao túmulo para colocarem mais óleos e essências que eles colocavam. Quando chegaram lá, não havia soldados e a pedra estava removida. Elas foram a correr e não estava ninguém no túmulo, só apenas os lençóis e nada mais. As mulheres ficaram tão assustadas porque alguém deveria ter roubado o corpo de Jesus e correram a chamar os discípulos. Maria Madalena, uma das amigas de Jesus, ficou ali a chorar, com as mãos entre os seus olhos, na sua cara, e começou a chorar. E de repente ouviu uma voz, e a voz disse-lhe: por que choras? Ela olhou e pensou que devia ser o jardineiro, e disse-lhe: roubaram o corpo do meu Senhor. Se foste tu, por favor, diz-me onde é que o puseste. E aquele homem virou-se para ela e disse: Maria. Ela olhou, surpreendida, como é que ele poderia saber o seu nome? Quando olhou bem para o seu rosto, ela exclamou: Mestre! Ela reconheceu Jesus. E Jesus disse-lhe: eu não morri, eu ressuscitei. Eu disse que ia ressuscitar. Agora, disse ele a Maria, corre ter com os discípulos e conta-lhes que eu ressuscitei. Ela correu para contar aos seus discípulos. E sabes, hoje, tu e eu também temos que correr para contar essa boa notícia. Jesus não está morto, Ele ressuscitou. Essa é a boa notícia que nós temos que contar a todo o mundo. Jesus, Ele é tão maravilhoso que a Páscoa significa exatamente isto, que Jesus, Ele morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, mas Ele está vivo e ressuscitou. Ele venceu a morte não o deteve, Ele pôde sair da morte e Ele está vivo. E depois Ele ascendeu ao céu e está junto do Pai. Sabes, nós sem Jesus temos o coração assim, em pecado.
E o pecado separa-nos de Deus. Deus e o pecado não se juntam. Para nós termos acesso ao Pai, para termos acesso à presença de Deus, nós precisávamos de alguém. Precisávamos de Jesus, que através da cruz, Ele ligou-nos de novo ao Pai. O sangue de Jesus limpa-nos do pecado e nós ficamos assim, com o nosso coração limpo. E desta forma, através do sangue de Cristo e através da cruz, nós temos acesso de novo a Deus. A Páscoa é exatamente isto. É nós celebrarmos que o nosso Jesus, Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo. Lembra-te disto. Quando celebrares a Páscoa, hoje e todos os dias da tua vida, quando celebrares a Páscoa, quando celebrares o pão e o vinho, tu estás a relembrar que Jesus deu a vida por nós. Ele foi à cruz em nosso lugar. E a partir daí, nós podemos celebrar uma Páscoa feliz, uma Páscoa gratos a Deus, porque não só fomos libertos do pecado, como fomos levados de novo ao Pai. Através de Jesus temos acesso ao Pai. Quero desejar-te uma feliz Páscoa e quero dizer-te, nunca te esqueças que o verdadeiro motivo da Páscoa, a verdadeira celebração é a morte, mas sobretudo a ressurreição de Jesus. Deus te abençoe. Até ao próximo Super Kids.